Olá, igreja querida, olá, amado, olá, amada. Prazer mais uma vez poder falar contigo através de vídeo e espero que as palavras aqui ministradas estejam te ajudando ou contribuindo de alguma forma para o seu crescimento pessoal e o seu conforto nesse tempo de crise. Quero aqui fazer menção ao último culto realizado pela igreja na quinta-feira passada, quando separamos, o dia 2 de abril e aproveitamos essa data comemorativa, que é o dia em que as pessoas se mobilizam para a conscientização do autismo, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E por isso, estou aqui novamente vestido de azul, tá? Em homenagem a essas pessoas tão especiais. Naquela oportunidade, nossa irmã Valdineia fez uma exposição muito boa, esclarecedora, instrutora, a respeito da identificação, a respeito da necessidade de pais, e família, igreja e sociedade reconhecerem a importância de cuidar dessas pessoas, que somam em torno de 2 milhões de pessoas no Brasil, o que equivale a aproximadamente 1% da sua população. Então é um público muito importante e, infelizmente, ainda faltam recursos governamentais para que elas possam ser melhor assistidas. Por isso é muito importante que a sociedade esteja envolvida nesse processo. Quero aqui deixar hoje uma palavra de reflexão a respeito de pessoas especiais. E queria aqui então fazer menção à palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler os versos de 1 a 3, tá bom? E depois apenas o versículo 13. O texto diz assim: Davi perguntou: haverá ainda algum sobrevivente da casa de Saul para que eu o trate com fidelidade por amor de Jonatas? Ora, a casa de Saul tinha um servo chamado Siba. Trouxeram-no a Davi e o rei lhe perguntou: és Siba? Teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe o rei: não ficou um homem da casa de Saul para que eu o trate com fidelidade desejada de Deus? Siba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas que é aleijado de ambos os pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O versículo 13, depois eu vou expô-lo no meu raciocínio, mas eu queria aqui fazer menção a esse momento. Davi tinha conquistado muitos povos. Davi estava promovendo a hegemonia do seu governo, do seu reinado. Os povos estavam todos ali, aqueles que tentavam lutar contra ele sendo combatidos e vencidos. Ele estava muito bem posicionado, e depois que Davi então alcançou um certo nível de paz, Davi se lembrou da casa de Saul, que foi o rei anterior, lembrando que Jonatas, filho de Saul, era seu amigo pessoal. Eles eram muito amigos. Então, dadas as circunstâncias, depois que morreu Saul, morreu Jonatas também, Davi busca saber se havia alguém da família de Saul que pudesse ser atendido. E aí, esse servo de Saul, chamado Siba, ele traz a Davi o conhecimento de um dos filhos de Jonatas, chamado Mefibosete. Mefibosete, diz aqui o texto, nós lemos o versículo número 3, ele era aleijado de ambos os pés. E aí o que eu queria fazer referência aqui? Nós hoje chamaríamos Mefibosete de alguém que é portador de necessidades especiais, não é isso? Porque ele era aleijado de ambos os pés. E certamente o rei Davi, dada a sua posição de rei, mas também de homem de Deus, também de salmista, de levita que ele era, ele poderia apenas usar de graça e de misericórdia para com aquele rapaz. Contudo, Davi vai além. A palavra que nós lemos aqui, no versículo número 3, diz que ele pergunta a Siba se havia algum descendente ainda de Saul, E Siba responde que sim. Mas a pergunta que Davi faz vai demonstrar o quanto ele deseja cuidar dessa pessoa. Ele diz: para que eu trate com fidelidade desejada por Deus.
Isso me chamou a atenção. A versão mais tradicional vai falar sobre tratá-lo com a bondade de Deus, né? Depois você lê lá as versões Almeida corrigida, a revista corrigida, e você vai encontrar essa expressão lá, cuidar com a bondade de Deus. Aqui no texto da Nova Jerusalém vai falar para que eu trate com a fidelidade desejada de Deus. Querido, eu queria pensar com você, né, que o dia 2 de abril se celebra lá, no caso, se comemora lá uma data marcante, porque é o dia em que as pessoas são mobilizadas para a conscientização do autismo, para que as pessoas busquem o conhecimento, para que as pessoas aprendam a lidar com as pessoas que são portadoras, né, desse transtorno, que é o transtorno do espectro autista, e nós, assim, vemos muitos engajados nessas missões. Por que não citar também, né, aqueles que nós chamamos de surdos, né, os deficientes chamados deficientes auditivos? Por que não falar daqueles que têm a síndrome de Down, que durante muitos anos foi tratado como loucura? Eu lembro que na minha infância, né, quem tinha síndrome de Down era tratado como louco, e hoje nós vemos eles tão inseridos dentro da sociedade, envolvidos com as mais diversas profissões, né, servindo no comércio, servindo nas artes de forma geral, não é isso? Então, pessoas que passamos a conhecer melhor, elas foram mais expostas naquilo que diz respeito à sua necessidade, e a sociedade aprendeu a lidar com elas. Assim como hoje muitas leis já foram criadas para facilitar a vida daquele que é portador de deficiência física, né, que seria aqui o caso de Mefibosete. Querido, o que prova pra gente é o seguinte: nós podemos melhorar, nós podemos evoluir, nós podemos fazer melhor. Então hoje eu queria separar esse momento para dizer para você isso. Querido, você pode fazer melhor. Se você conhece alguém que tem alguma necessidade especial, se você conhece alguém que tem algum tipo de dificuldade, seja aquela dificuldade por causa da idade, uma pessoa muito idosa que está com muita limitação de locomoção, você pode fazer melhor. Sabe como? Usando da fidelidade desejada por Deus, como Davi aqui declara a respeito desse descendente de Saul que ele queria honrar. Entende? Ou, como diz a versão Almeida, né, usando da bondade de Deus, o que significa dizer que a bondade de Deus não é igual à bondade do homem. A bondade do homem, em muitos momentos, se mostra em uma atitude e, ao mesmo tempo, mantém a pessoas distantes. Ou seja, vou ali, faço algo e libero a pessoa. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a bondade de Deus, ou a fidelidade desejada por Deus, levou Davi a fazer mais do que apenas honrar aquela pessoa. O texto, se você continuar lendo, você vai perceber que Davi entrega a ele esse servo, que era servo de Saul, Siba, também entrega os servos de Siba para que possam trabalhar com Mefibosete, ou seja, formou uma corte para que pudesse cuidar de Mefibosete, ao mesmo tempo devolveu-lhe as terras e foi além disso. Ele disse que a partir daquele momento, Mefibosete não estaria mais na casa de qualquer um, de qualquer outra pessoa. Mefibosete estaria agora na casa do rei, ele sentaria à mesa do rei. O que significa dizer que Davi está dizendo aqui que trataria Mefibosete como se fosse um filho, como se fosse alguém da família dele, porque só se senta à nossa mesa cotidianamente aqueles são as pessoas que nós amamos, as pessoas próximas a nós, nossa família. E foi isso que Davi fez. O versículo 13 vai dizer: mas Mefibosete morava em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei e era aleijado de ambas as pernas. Querido, meu desejo, minha oração é que a igreja do Senhor Jesus, que você que agora está me ouvindo, independente de ser ou não da igreja do Senhor Jesus, que você possa fazer melhor. Eu queria chamar a sua atenção para as pessoas com necessidades especiais, como nós, igreja, podemos nos mobilizar para atender às necessidades dessas pessoas, como nós, igreja, podemos fazer para incluir essas pessoas em nossas atividades, como podemos olhar para o autista, né? Hoje, graças a Deus, nós temos em nossa igreja pelo menos 2 crianças com essa limitação, com esse transtorno, e são pessoas muito amáveis, de família muito amáveis, e somos muito felizes de tê-los conosco. Eu queria, inclusive, convidar você a assistir ao vídeo que já foi postado lá no Jardim Silvana Kids, né? Jardim Silvana Kids é a página onde as pastoras de crianças da igreja estão postando material voltado para o público infantil também. Então você pode acessar esse link aqui,
ok? E ele vai te direcionar para que você possa acessar um vídeo que foi postado agora recentemente, né, chamado com o nome de hashtag Tudo Azul pro Dudu, né? O Dudu, o Eduardo, é um desses meninos que a mãe é militante nesse sentido, ela trabalha em prol de ajudar as crianças autistas e de mobilizar as pessoas em torno disso, a minha irmã Bianca Couto, e quero pedir que você possa acessar então, acesse esse link e você vai poder ter acesso ao depoimento dela de como tudo isso se dá, de como se lida com essa criança, quais são as vivências que ela tem. Querido, desejo profundamente, né, que as crianças sejam mais rapidamente diagnosticadas, porque se houver algum transtorno, mais rapidamente serão tratadas e quando adultas forem, não terão dificuldade no seu desenvolvimento. Okay? Então é muito importante que você conheça essas características. Daqui a pouquinho postaremos também o culto, né? Ou já deve estar postado a essa altura, o culto que a irmã Val, que é psicóloga, a irmã Valdineia, falou sobre cada característica, a necessidade de a igreja e a sociedade atentar para esse público, ao mesmo tempo, como nós podemos lidar. Então veja esse vídeo também, que vai ser chamado lá, no caso, em breve, ou já está postado aqui na página, e assine a nossa página, aqui nós temos colocado conteúdos que vão abençoar a tua vida, tá bom? Desejo profundamente que você e sua família sejam abençoadas e peço que Deus possa guardar a sua casa nesse tempo de crise. Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.